Boa noite, pessoal. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né, para a gente falar um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo e todas as informações morais que se escondem por trás desse livro tão sublime que Kardec trouxe aqui para a humanidade junto com a revelação dos espíritos superiores. A gente está passando por um mês muito importante, né? É um mês que o Brasil, acho que o mundial também, né, a campanha, destinou para poder a gente tentar diminuir os fatores de risco que acometem a população a respeito do suicídio, né? Então, Setembro Amarelo está sendo um momento muito importante para que a gente consiga algumas vitórias nesse sentido. E aí, quando o Vitor falou comigo, Vitor e Célia, eles disseram que todas as palestras que estariam acontecendo nesse mês seriam com temáticas evangélicas, mas a gente colocaria também a nossa oportunidade de promover um discurso espírita que favorecesse também a prevenção do suicídio, né? Então, a gente, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da coragem da fé, a primeira coisa que me veio é... Vamos por partes e começando aos poucos, né? Quando é que a gente tem coragem? Só que não é uma coragem simples. É importante que a gente tente contextualizar dentro do sentido evangélico. E aí a primeira cena que me foi sugerida na hora que eu pensei no temática da coragem foi aquela cena de Jesus andando sobre as águas e convidando Pedro para andar junto com ele. Essa cena é uma cena muito simbólica, porque Jesus ele desfaz um conjunto de crenças que nós temos do nosso meio físico, né? Ninguém consegue andar sobre as águas, ela estando em estado líquido. Então, quando Jesus convida a Pedro para andar sobre as águas, ele está colocando à prova um conjunto de crenças tranquilas, pacíficas, que existe dentro do coração de Pedro, do que é as possibilidades da própria vida, né? Do próprio meio físico, da própria natureza. Mas ele não está andando dentro de uma água qualquer, né? Até eu pensei assim, se a gente pudesse fazer uma metodologia mais tranquila na nossa palestra, a fim de que fosse o que os pedagogos chamam de metodologia ativa, né? De ensinagem, aí eu fiquei pensando, como é que eu poderia fazer com que essas pessoas sentissem o sentimento de Pedro? No máximo que eu conseguiria fazer com vocês é a gente colocar aqui, né, uma piscininha, né, cavar aqui um pouco, uma poça d'água, e dizer assim, vamos começar a andar, pessoal, né? Mas isso daí é tranquilo, porque você com certeza obedeceria o meu convite, a minha convocação, porque você tem certeza que você não iria afundar, né? Por mais que você não conseguisse pairar sobre as águas, mas iria ter um chão ali embaixo. Mas perceba, Pedro e Jesus estavam no alto, como se fosse o alto mar, né? Era um grande lago onde eles pescavam, então eles estavam como se fosse em alto mar. A possibilidade de Pedro afundar era grande. Um dia desse, eu tenho, para poder cuidar da nossa saúde, né? Eu frequentava, porque foi acometido de algumas chikungunhas, não é bem chikungunya, mas quase como se fosse. E eu frequentava, para manter minha saúde, um grupo de colegas que nadavam em alto mar, né? Ali a gente ia para a praia de Iracema, atravessava o espigão, ia lá para o final do espigão e percorria de um espigão a outro. Levava uns acessórios para a gente não facilitar o deslizamento na água, mas tudo isso nadando, né? Não era andando sobre as águas. Mas aí um dia eu convoquei um amigo meu, convidei muito carinhosamente, muito fraternalmente, um amigo que estava acostumado a nadar nas lagoas de Jijoca. Quer dizer, um ambiente completamente diferente. Aí tu se atreve? Não, mas claro, se eu sei nadar em Jijoca, eu sei nadar em alto mar, né? E aí ele foi comigo. Ele não aguentou chegar nem no final do espigão, pobre. Ele não conseguiu nem voltar. Mas Jijoca é lagoa, né? É lagoa. Mas ele foi na minha onda. Assim, mas é quase uma lagoa, entre o espigão e outro não tem vento nenhum, então fica quase uma lagoa, tu consegue, né? Então quer dizer, eu dei uma de discurso demoníaco para ele, né? Quis levar ele para o fundo do mar, porque eu não sou Jesus, nem provocar nenhum milagre de salvação para ele, né? Ele entendeu a perspectiva dele, que seria uma perspectiva de ir para o fundo, e aí ele decidiu parar ali na mesma hora, e ele atravessou o espigão e voltou. Depois, quando eu reencontrei lá no final da travessia, ele disse assim, Alan, tu pratica um esporte que o basal é morrer. E tu deve ter algum problema sério contigo, né? Então, eu contei essa história porque
eu quero que vocês entendam a profundidade do perigo a que Pedro estava se submetendo, né? Era um momento de muita fúria no mar e Jesus estava convocando ele para poder atravessar esse ambiente. Pedro se dispôs a seguir o mestre. Outra compreensão que vocês devem ter, né? Você imagina que Jesus ele é uma figura extremamente cativante. Todos os cristãos que viram Jesus, eles entenderam que Jesus não participava de uma natureza filosófica. Quer dizer, não era algo que você tinha que compreender. Jesus era um fato. Jesus ele estava ali. Jesus ele provocava nas pessoas como se fosse um magnetismo que as conduzia para ele. Você veja que todos os apóstolos que seguiram Jesus seguiram no primeiro convite. Ele saiu arrecadando os apóstolos, né? Fazendo um trocadilho, aquele que sai arrecadando os impostos, né? Jesus saiu arrecadando os apóstolos. Ele passava, convidava e a pessoa abandonava o que tinha e saía. Tem um livro lindo de uma série que eu acho maravilhosa, que é A Coletânea da Conversão do Mundo, escrito por José Herculano Pires. Ele fala sobre Barrabás, fala sobre Lázaro e fala sobre Maria de Magdala. Né? A cena que ele descreve de Maria de Magdala é uma cena chocante. Ele diz que Maria, quando encontrou Jesus, Herculano ele escreve sempre baseado em ficção, mas também em documentos históricos, né? Baseado na cultura judaica. Quando você entrar nessa coletânea, você vai ver muitos elementos da cultura judaica que correspondem à realidade, né? Então Herculano ele não fica só na ficção, ele penetra um pouco na cultura do lugar. Então ele diz que quando Magdala, né, Maria, aquela Maria, a Maria de Madalena, encontrou Jesus, ela experienciou um sentimento de morte. Olha que coisa interessante. Porque geralmente era esse o encontro que Jesus provocava. Era o encontro da morte da sua vida atual para uma nova vida. É isso que originou todo o conhecimento do discurso cristão de morre o velho homem e nasce o novo, né? Então ela experienciou o sentimento de esvaziamento, de apequenamento, ela sentiu o ser desprezível que era, ela se sentiu humilhada. E Jesus não fazia nada a não ser estar existindo ali na própria frente dela. Mas é porque a simples presença dele fazia com que ela resgatasse tudo o que ela fez e que no fundo, portadora de uma consciência moral, onde ela tem as leis de Deus no fundo do seu coração, ela sabia que não estava certo. Jesus como que revelava tudo isso que estava no íntimo dela e no nosso íntimo, que geralmente a gente decanta para poder a gente se esconder de Deus, né? Que é exatamente o gesto que os primeiros habitantes da Terra, segundo a Bíblia, né? Os primeiros entre aspas, né? Os primeiros habitantes da Terra, segundo a Bíblia, é o gesto maior de quando se reconhece fazendo alguma coisa má. É esconder-se da face de Deus, né? Então esse gesto que a gente herdou, esconder-se da face de Deus porque fizemos algo má, é o gesto que Jesus traz de volta. É uma coisa muito interessante o gesto que, né, a presença, essa imantação que Jesus faz. E Pedro vive algo semelhante. Se a gente fosse colocar, né, como se fosse um jeito de todo cristão se converter, você pode prestar atenção. Na história dos grandes cristãos, sempre tem uma experiência de morte associada, né? Vá atrás de Saulo de Tarso. Para se transformar em Paulo de Tarso, que em grego significa o pequeno de Tarso, ele é humilhado por Jesus na estrada de Damasco. E Jesus não faz nada, ele não diz nada, ele só aparece na sua grandiosidade, na sua luminescência. E Saulo cai do cavalo e cai de toda a vida dele. E resgata tudo o que ele fez, toda a chacina que cometeu, todos os assassinatos contra os cristãos que ele perpetrou, jogando pedras, como por exemplo Estevão, que ele comandou do alto do seu púlpito de judeu com alguma cultura romana e grega, né? Quer dizer, uma autoridade do lugar. Pedro, essa experiência de Pedro é uma experiência semelhante. Eu ousaria dizer que essa é a primeira morte de Pedro, né? Diante de Jesus. Só que ele não morre verdadeiramente. Eu acho que Jesus tem uma piedade dele, porque Jesus ainda permite que ele tenha uma experiência do milagre.
que é a experiência de estar andando sobre as águas junto com Jesus. Então, é uma experiência de aflição. Eu não vou conseguir. Isso é humanamente impossível, mas eu estou diante do Mestre. Perceba que Jesus ele não faz nenhum grande discurso, nenhuma grande palestra. Ele não diz para Pedro as equações possíveis de um pé ficar sobre as águas. Ele apenas convida. E o primeiro convite de Jesus, provocando espanto na alma de Pedro, ainda assim tem força suficiente para fazer com que alguns passos aconteçam. Mas porque esses passos são vacilantes, ele cai. E aí, antes de a gente entrar nesse pormenor de Jesus sobre as águas, mas entendendo todo esse contexto de morte que Pedro experiencia pela convocação de Jesus, a gente pode se perguntar o seguinte: o que é que essa água representa nessa experiência de Pedro? Acho que é uma pergunta fundamental. O que é que uma água representa? A primeira coisa que a gente poderia pensar, para uma mente que já não está doutrinada dentro do Evangelho, água representa instabilidade. Água representa dúvida. Era para ser chão, mas é água. Então ele é instável. Ele não me dá segurança. Ele não me dá equilíbrio. Me dá medo. Uma pessoa que se atira à água que não sabe nadar, ela está cercada por todo um ambiente para o qual o corpo dela não foi preparado. Não esteve preparado. Então, os pulmões, depois que nós nascemos, não estão preparados para a água. Estar sobre águas é um sentimento de insegurança total e absoluto. E geralmente o que a gente procura é o contrário da água, né? É o chão, é a solidez. Quando a gente está dentro de uma empresa, qualquer empresa que for, no trabalho, me dê alguma coisa que seja sólido, né? Eu quero, sei lá, um emprego que assine minha carteira, que me dê CLT, né? Um emprego que permita que eu tenha a minha remuneração, que não escorra nos riscos do dia a dia, meu saláriozinho todo mês, né? Muitas pessoas têm um apego à sua própria casa. Até mesmo Jesus diz areia versus rocha. Uma casa construída sobre areia, que é movediça, que lembra exatamente a fluidez da água, é uma casa que você tem que se preocupar. Todo pedreiro sabe disso, né? Construíram o conjunto São Cristóvão, que eu tive visitando há pouco tempo, em cima de um terreno que era muito movediço. Em pouco tempo tudo estava alagado. Um morador lá que eu estava entrevistando dizia: no começo aqui do São Cristóvão, quando a chuva deu, os moradores tiveram que andar com sacolas nos pés para poder não sentir o lodo que estava tudo ao redor. Então todo mundo quer construir em rocha a sua casa. É o contrário da água que a gente procura na vida. Contudo, se você parar para pensar, a maior parte da vida é água. Água nesse sentido que eu estou falando para vocês. Nesse primeiro sentido. Da instabilidade, da insegurança, do desequilíbrio, né? A nossa própria vida já começa assim, a vida humana, né? A vida humana começa você sendo entregue completa e indiscutivelmente aos cuidados de uma pessoa que você não faz a mínima ideia se pode te jogar no lixo ou não. Algumas pessoas dizem que o sentimento de maternidade é natural, né? Mas a gente vê que em muitos casos acontecem tragédias familiares. E aquele ser humano ali, que está fora do útero da mãe, está completamente dependente. Como um dos únicos mamíferos que existem na natureza a ser tão dependente de um outro ser humano. Sem um outro ser humano, nenhum de vocês, nenhum de nós, conseguiríamos ter vivido na nossa vida. Desde o início, eu só posso sobreviver se alguém estiver cuidando de mim. Alguém estiver me levando nos braços, estiver me acariciando. Eu não sei nem a hora de dormir direito. O mundo é como se fosse água. O mundo é confuso. Eu não tenho ideia. Os últimos neurocientistas estão dizendo que a gente não tem ideia de que nós somos nós mesmos até os 5 anos de idade. Já pensou uma coisa dessa? Até os 5 anos de idade eu não tenho consciência do meu eu. Fiz um curso ali no IPRED a respeito de psicologia do bebê. Não faço a mínima ideia como eles conseguem fazer isso, né? Mas alguns tentam desvendar a psicologia do bebê.
Alguns neurocientistas eles conseguem ver isso daí através de ver como os bebês brincam, né? Como eles se relacionam com o espelho. Mas ali, quando é aquele complexo só mãe e filho, a gente não consegue entender muita coisa do que se percebe, né? E o que eles hipotetizam, né? O que eles sugerem, é que aquele momento que o bebê ele não consegue simplesmente ter independência alguma, ele não consegue enxergar a realidade como sendo outra coisa, senão tudo uma coisa só. Né? Eu brinco muito com as mães que chegam no consultório da gente, que assim, nos primeiros 6 meses de vida, você não é mãe, você é um peito. Né? E você não é o seu peito, você é o peito dele. É isso que ele enxerga. Quando não consegue amamentar, você não é mãe, você é uma mamadeira. E você não é uma pessoa que está dando mamadeira para ele. É a mamadeira dele e você simplesmente é um instrumento dele. O bebê instrumentaliza tudo ao nosso redor, tudo ao redor dele. Isso a gente tem ideia por quê? Porque exatamente essa consciência do eu, ela vai se fechar aos 5 anos de idade. Até lá, todas as crianças elas estão mais ou menos perdidas a respeito dessa frase. Eu fiz isso. E aí eu estou experimentando isso no meu dia a dia, né? Porque eu tenho um garoto de 4 anos e o outro vai completar 1 ano agora. O garoto de 4 anos, aí a gente fica dizendo, né? São inimigos de encarnações passadas, né? Para tentar compreender as coisas, né? São dois espíritos que estão tentando na mesma casa se nivelar, né? Entender como um é o outro, né? Mas a briga do maior contra o menor é uma constante, né? E às vezes ele chega a agredir o outro fisicamente. Acho que não com tanta força, porque graças a Deus sempre tem uma pessoa perto. E aí eu fico, né, tentando fazer tudo que as revistas de psicologia dizem e cá entre nós nada dá certo, né? Todas as psicologias e todas as pedagogias que a gente pode utilizar sobre aquele garoto, de um menino de antes de 5 anos de idade, não dá certo. A gente pega, coloque ele de castigo no tanto de minutos que é a idade dele, né? Eu coloco o dobro, porque só o tanto de minutos não dá certo. Aí eu coloco e falo com ele, o que foi que você fez de errado? Eu bati no Bernardo. E aí eu disse, você vai fazer isso ainda? Ele, vou. Meu Deus. Como assim? Não pode. Vai ficar mais 5 minutos e mais 5 minutos. E aí você vai fazer isso ainda? Mas vou. Então, assim, do dia todo, assim, não para essa pendenga. Então, das duas, uma. Ou ele é um garoto que traz uma maldade muito grande de si contra o outro, ou ele não sabe o significado da expressão eu vou. E a hipótese é a mais provável, pessoal. É o que eles estão mais entendendo, que assim, a lei de causa e efeito dentro da nossa cabeça, não dentro do nosso espírito. Vocês sabem que a gente passa por esse esquecimento de uma vida para outra. Mas dentro da nossa cabeça, a lei de causa e efeito vai fazer mais lógica exatamente quando o eu surge, né? E os neurocientistas têm investigado e mostrado que tem uma zona no cérebro, no córtex pré-frontal, que fica mais ou menos aqui na frente do nosso cérebro, é a zona que possibilita, aí agora eu já estou transformando na linguagem espírita, a manifestação do espírito na sua habilidade de entender o que é lei, causa e efeito e saber quem sou eu. Então até lá é como se a nossa aparelhagem corpórea não tem aparato suficiente para conseguir deixar isso se manifestar. E a gente se fica perguntando por que Deus deixa a gente numa situação tão fluida. Filhos e pais, né? Filhos e pais. Então, depois que ele consegue instrumentalizar o próprio corpo, depois que ele consegue passar por essa tempestade, né? Onde tudo é muito nebuloso, tudo é muito vaporoso e frágil, as ligações entre as situações e as cenas são muito vaporosas, ele começa a encontrar-se e a perceber que ele está dentro de um corpo e que ele consegue utilizar esse corpo para ele mesmo. Mas aí vem os outros desafios. A possibilidade que ele utilize esse corpo contra si, sem saber. Porque o ambiente, ele é nocivo demais. Mais uma das etapas que a gente fala para as mães quando elas estão lá, né? Antigamente o pessoal considerava a puericultura, que é o fato de você permitir a pessoa ser educada dentro do processo de maternagem e paternagem, né? Antigamente eles preconizavam que a gente fizesse nos 2 primeiros anos. Então, vá ao posto de saúde, à enfermeira, ao médico, pelo menos uma vez no mês, até 1 ano, depois de 3 em 3 meses. Tudo para a gente ajudar nessa questão da amamentação, na questão das dúvidas iniciais do primeiro ano.
para poder a gente captar precocemente talvez uma doença que possa ficar grave, e se a gente detectar antes, ela não vai ficar. Mas hoje eles estão indicando que a gente prossiga esse processo de puericultura pelo menos até os 6. Né? E por que até os 6? Exatamente porque existem outras necessidades ambientais e da relação de mãe, filho e pai que vão ser necessárias serem discutidas conforme a ciência está permitindo que a gente discuta. E uma das discussões que a gente faz é, cuidado, na medida que ele vai adquirindo liberdade, você vai ter que proteger dele mesmo. Né? Então, quando ele não tem liberdade, você vai ter que fazer com que um ambiente não seja nocivo. Então o problema não é ele, porque ele não vai fazer nada contra si. Mas quando a liberdade começar a se apoderar desse corpo, ele começar a engatinhar, a andar, o ambiente vai ser nocivo, mas ele vai se entregar para o ambiente. Né? Eu me lembro demais, assim, graças a Deus que não aconteceu nada grave. Mas, por exemplo, eu tive a brilhante ideia, quando eu tinha cerca de 5 anos de idade, de desligar a tomada do ventilador. Só que eu não vou pegar nessa tomada, porque essa tomada eu sei que dá choque. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um garfo, o garfo era todo de metal, e eu vou tirar a tomada do ventilador com o garfo. Vocês imaginam o que foi que aconteceu. Eu senti o primeiro choque e graças a Deus eu tive o reflexo de conseguir tirar e não ficar preso no garfo. E eu entendi que por algum motivo muito obscuro, o garfo tinha dado choque em mim e não a tomada. Eu achei muito estranho. A partir de então eu sabia que tomada era um negócio que a gente tinha que ficar longe. Né? Só papai e mamãe é que poderiam mexer na tomada. Porque aquela sensação ali de choque não é uma sensação nada agradável. Né? Depois que ele consegue, então, o ambiente é como se fosse esse mar de novo de Pedro, né? Convidando ele para a morte. Veja bem. E só uma pessoa do exterior é que consegue chegar para a gente para conseguir nos guiar. Quando você ultrapassa esse ambientezinho que está perigoso, né? Tanto Hipócrates quanto várias tradições, inclusive o nosso querido André Luiz falou que fechando os 7 anos de idade é quando o espírito assentou-se na encarnação. Né? Os médicos antroposóficos, que é um tipo de medicina alternativa, chama isso de primeiro setênio. É o setênio em que o espírito definitivamente se assentou no lugar. E ele pode começar a ser estimulado a entender os ritmos da existência. Né? É quando o menino está preparado, por exemplo, a entender que tal hora é para isso, tal hora é para aquilo, tal hora é para isso. Até então você não consegue colocar na cabeça da criança cronogramas. A partir de então, sim. Então, quando você tem esse segundo setênio, você consegue mais ou menos permitir que a criança fique em paz. Ela já entende mais ou menos os perigos, ela consegue ter um pouco mais de liberdade. É como se fosse um pouco de calma para os pais. Apesar de ela estar muito mais forte, muito mais atirada para o meio, né? Mas quando chega na adolescência, um novo mar acontece na vida da pessoa, né? Porque agora, o indivíduo, você tem que fazer com que ele, ali aos 7 anos, não feneça pela própria causa, mas ele é ignorante. Na adolescência, ele pensa que sabe de alguma coisa e o ambiente fica ainda mais perigoso porque ele ainda tem mais liberdade. O problema é que agora os pais eles têm que se ver dentro de um conflito de permitir que essa liberdade desenvolva um indivíduo que vai definitivamente conseguir construir a sociedade e cercear ele nas ações que ainda podem matá-lo. Só que agora fica uma linha muito tênue, porque se eu cerceio demais, ele enfraquece, ele amofinha, ele atrofia a sua coragem, a sua vontade. Mas se eu permito demais, ele mesmo pode se matar. De novo o ambiente ele se torna arredio, de novo ele perde significado. E isso é vivido pelo adolescente de uma forma muito, muito pungente. Porque os valores que ele tinha dos pais, ele já não reconhece como sendo de grande autoridade. E ele começa a reconsiderar se esses valores que os pais tinham dado, se eles verdadeiramente são os valores que ele tem que seguir na vida. É um processo importante do adolescimento. Adolecimento, esse verbo existe, certo, pessoal? Adolescer. É um verbo importante do adolescimento, né? Mas é um momento muito crítico. Veja bem, por que é importante?
Porque se eu não consigo formar os meus próprios valores independente dos valores do meu pai, eu não me torno uma identidade na sociedade. E eu não me torno um ser crítico e que consegue contribuir com a construção da sociedade. Né? Se eu fico ainda muito sobre a sombra do meu pai, eu não consigo fazer com que eu seja eu. Então eu fico muito dominado. Ele não consegue progredir nas fases da vida dele, que a partir de então será o quê? Formar um novo casal, sair da esteira, sair da sombra dos pais, ter uma família com novos filhos, filhos pequenos, filhos adolescentes. Ele não consegue progredir a vida se ele não consegue se separar. Sempre a sombra do pai ou da mãe vai parar sobre ele e ele vai como ser esmagado por ela. É extremamente importante para o adolescente promover a renovação dos valores em si. Fazer com que ele se torne um ser crítico e, portanto, autônomo. Quer dizer, quais são as leis que eu devo seguir? O problema é que às vezes essa ruptura é radical demais e ele se entrega para um mar de valores que ele não consegue mais entender qual é o certo e qual é o errado. É quando surge, por exemplo, as panelinhas. E o patológico das panelinhas, as gangues, que levam o indivíduo para a violência e ele entende que violência pode ser um valor aprazível, um valor possível de fazer uma sociedade melhor, por exemplo. Né? Então, quando você tira os seus valores de si e tenta colocar novos valores em si, esse momento também é um momento de Mar de Pedro. Né? É um momento de morte. Está morrendo alguém que você era, que era a criança, e nascendo um possível adulto, que a gente tem que fazer com que ele cresça de tal forma que ele consiga definitivamente ficar na natureza. Né? Mas o que, por exemplo, os nossos adolescentes estão enfrentando hoje em dia é simplesmente a perca da possibilidade de encontrar uma verdade no meio do mundo. A verdade está sendo questionada por todos os lados, por todos os cantos, como sendo um valor relativo de uma cultura. Então, quando o indivíduo chega na adolescência, ele se depara com várias portas e essas portas te convencem de que todas elas têm o mesmo valor. Tudo isso foi se perdendo nos últimos anos. O relativismo veio tomando conta completamente da nossa cultura. Completamente. E transformando tudo ao nosso redor ainda mais em água. Mas isso é de tal forma, de tal intensidade, que um grande pensador polonês, só que ele é radicado na Inglaterra, que se chama Zygmunt Bauman, ele escreveu uma coletânea de livros que ele fala exatamente dessa metáfora. É o mundo líquido, o amor líquido, a modernidade líquida. E é engraçado, tem uma entrevistazinha dele que ele dá no YouTube, que ele faz uma comparação das gerações. A dele, ele já é um senhor bem idoso, fumando seu cachimbo, né, com ar de doutor, e a geração dele e a geração atual, a geração do Facebook, né? Ele diz assim, na minha época, vê se alguns de vocês se reconhecem, né? Na minha época, fazer uma amizade gastava energia e desfazer essa amizade gastava uma energia ainda maior, mas muito, muito, muito grande. Quando você conseguia construir um laço de amizade com alguém, esse laço praticamente era para a eternidade. Tentar dissolver um laço com uma pessoa muito amiga era praticamente como dissolver um casamento. Às vezes você se divorciava e a amizade não acabava. Pelo contrário, a amizade era que dava suporte quando você estava na sua dor de cotovelo. Né? Então, quer dizer, e quantos amigos você tinha? Eu vejo isso muito na minha mãe, né? Minha mãe estranhava demais a minha geração, porque eu era uma pessoa muito cheia de amigos, né? Ela dizia que o Alan, quando eu olho pro Alan, eu me lembro muito daquela música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Ela achava isso muito estranho, porque na minha adolescência era todo tempo, na época eu já estou passando por uma mudança, né? Eu todo tempo no telefone, falando com os amigos e com as amigas, né? Hoje é as pessoas conectadas no WhatsApp e no Face, né? Silêncio. E no silêncio. Então, assim, era várias visitas e várias visitas. O meu pai sempre foi uma pessoa meio assim, arredia a receber muitas visitas dentro de casa. Então ele teve que se abrir na minha adolescência para vários meninos e meninas dentro da minha casa e tudo mais. E o Zygmunt Bauman falava que a amizade na época dele era uma amizade que se contava nos dedos. Né?
Porque essas amizades eram muito bem construídas e eram amizades que eram para ser duradouras. E aí ele faz a comparação com a de hoje. O que você entende por amizade nas redes sociais, por exemplo, é algo que se constrói numa clicada de mouse e que se destrói em outro clique. Porque quantos amigos você tem no Face? Então assim, quando você entra dentro do mundo da internet, você entra com aquele tipo de conceito de amigo, né? E o bom é que as pessoas realmente começaram a colocar máscaras em si, né? Eu conheço um rapaz que ele é muito carrancudo na vida real, né? Ao vivo, sem máscara. É muito carrancudo. Ele é bem lacônico, né? Palavras monossilábicas, fala meio recatado, com uma voz mais grave, fala muito objetivo, né? E aí quando eu desço os meus olhos pro celular, ele tá colocando uma carinha de felicidade, uma outra de, né, suorzinho assim no rosto, aí outra com coraçõezinhos nos olhos. Assim, é outra pessoa que tá aqui comigo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou ser amigo dessa que tá aqui no EmotionCon e vou ser simplesmente um conhecido dessa pessoa que tá aqui falando comigo ao vivo, né? Qualquer coisa, se eu não gostar, eu bloqueio. É fácil, ele nem sabe que eu bloqueei ele, né? Então fica essa coisa bem tranquila de fazer dentro das relações. E é engraçado porque, assim como você tem as relações da amizade, nessa liquefação da modernidade, você também teve a liquefação dos valores da família também. Existe um outro autor que é o Martin Buber, né, que ele é um judeu, e aí ele fez um grande trabalho ali pela França e pela Alemanha, que ele forjou um conceito chamado o eclipse do pai, né? A figura do pai dentro da família, ela diminuiu consideravelmente a autoridade. Essa cultura de relativismo das verdades fez com que as verdades da criança, que são bem imaturas, e que, por um motivo muito nobre, fossem respeitadas ao máximo, mas percebe o desequilíbrio da balança. Os pais, principalmente o pai, que na minha cultura tradicional era tido como um ser portador da razão e que eu não deveria questionar, ele foi eclipsado. Ao mesmo tempo que as verdades da criança foram exageradamente colocadas para cima, surgindo a figura do que os sociólogos entendem ser o reizinho de casa, né? Então a criança como o reizinho de casa. Ao mesmo tempo, houve por motivos bons, sempre eu estou dizendo por motivos bons, mas que tem o seu ônus, que tem a sua cruz, né? Que tem os seus defeitos também, como as duas faces da realidade. A mulher aumentou consideravelmente a sua liberdade, né? Aumentou consideravelmente a sua liberdade. Mas essa liberdade feminina que aumentou por causa da inserção dela no mercado de trabalho, por causa da vinda dela para a urbanização, né? Fez com que ela se desagregasse desse valor que era nobre na sociedade tradicional, de ela ser a provedora do lar, né? Na Alemanha tem 3 frases, tem 3 palavras que começam com K, que eu não vou dizer agora porque meu alemão tá péssimo ainda, tá, pessoal? Mas é igreja, que se eu não me engano é Kirche, kitchen, que aí é do inglês, né? Parece muito com o inglês. É igreja, cozinha e shield, que é as crianças, né? Então, na sociedade tradicional, a mulher era tida como da igreja, da cozinha e das crianças. Por pior que fosse parecesse essa imagem para a mulher moderna, mas de uma forma ou de outra, ela era aquela que era o sustentáculo do lar. E quando surgiu a ideia da família da modernidade e a mulher entrando no mercado de trabalho, essa família começou a ficar um pouco desregrada, né? Isso, de novo, eu não estou dizendo que é ruim, mas tem as suas contradições. Eu vejo isso no meu lar, né? Uma das coisas que a gente perdeu, certo? Minha mulher tem liberdade, graças a Deus, né? Mas a gente não consegue, por causa do nosso trabalho, sentar para almoçar junto. O almoço nas famílias tradicionais era um ambiente sagrado. A gente não consegue fazer com que a gente tenha um ambiente noturno em que toda a família tenha reunido. Porque muitas vezes ou um está no trabalho ou o outro está no trabalho. Então, a liberdade vem de novo. Olha, parece um ciclo, né? Parece um ciclo. Novamente mais liberdade e com mais liberdade, mais possibilidades de morte. Então, toda a vida está girando dentro desse ciclo. Mais liberdade, mais possibilidades de morte. E o pior, na modernidade, um relativismo moral, um relativismo de verdade que provoca, novamente, mais possibilidades para os indivíduos,
mais liberdade, mas também mais possibilidade de morte. Estamos em meio a uma modernidade líquida. Os amores são líquidos. Eles se constroem e se desconstroem do dia para a noite. Os divórcios aumentaram consideravelmente. As crianças, filhas de um segundo ou terceiro casamento, aumentaram consideravelmente. Os dogmas que a gente tinha, as tradições, todas foram colocadas para baixo. Todas. Se a gente vai para o mundo lá fora, a gente não encontra um lugar onde a gente pode pisar. Não encontra. Por que, por exemplo, quando você vai dentro das momentos de lucidez, por que quando você vai para dentro de uma favela, por exemplo, no lugar onde um senhor chamado Vitor Vissanvala, que é um antropólogo que veio lá da Espanha estudar os movimentos neopentecostais aqui do Brasil, você vai numa favela de Recife, você encontra consideravelmente o aumento do número de neopentecostais. É porque o mundo que está ao redor está tão caótico que eles querem alguém que diga, é assim, esse é o dogma, e é assim que você vai ser salvo. E é aí que eu introduzo a segunda parte da cena de Pedro. A segunda parte da cena de Pedro é Jesus do outro lado. Jesus está do outro lado ali daquele líquido, daquele mar, convidando Pedro para andar. Coragem para entrar na água. Mas quem é que vai me garantir que essa água consegue me sustentar? Aí é uma ilusão que a gente começou a ter nos últimos anos, e quando eu falo os últimos anos, na verdade são muitos e muitos anos, né? É que de alguma forma nós somos autossuficientes, né? Essa ideia de nós sermos autossuficientes foi uma criação do nosso pensamento dos últimos 2 ou 3 séculos. É uma coisa muito interessante você perceber isso. Que esse negócio de eu ser um indivíduo que consigo me valer na vida por mim só, né? O meu eu, ele é um eu muito poderoso, ele é uma construção datada, né? Existe um momento que começou a ser falado isso. A verdade é que nós somos muito pouco se não tivermos um outro do outro lado. Quem é Jesus? Quando a gente vê Jesus daquele outro lado, qual é a mensagem que ele está passando para a gente? Uma mensagem de alguém que está tranquilo na própria verdade. E quando a gente enxerga esse espírito por detrás desse corpo luminoso, é um indivíduo que eu sei que passou por uma evolução infinda, que o meu espírito não tem a mínima condição de entender por onde ele passou. Eu sempre gosto de repetir essa fala porque é uma imagem que eu acho extremamente esclarecedora. Diz Emmanuel em A Caminho da Luz que Jesus foi um espírito em cujos mundos que ele passou, vivendo e evoluindo, os sóis desses mundos já se esfacelaram no universo. Nós temos a Terra, por exemplo, e o nosso Sol, que vai durar aí uns tantos bilhões. Queria o Romário para poder me dar as dicas astronômicas aqui, né? Quando esse Sol fenecer, né, o sistema solar se desintegra inteiro. E nós, o nosso corpo, né, essa experiência de estar num corpo imantado à Terra, também vai para o espaço. Iremos para outro planeta, outros sóis, que também vão se desintegrar. Emmanuel fala de sóis que se desintegraram e que testemunharam a evolução desse espírito que a gente conhece como Jesus. Tudo que você puder imaginar que você pode ter passado de sofrimento na vida, Jesus já se diplomou. Jesus já teve certificado. Ele conhece exatamente a dor de cada pessoa e na profundidade dela. Conhece todas as potências de quem está enxergando o espírito milenar que você é e conhece todos os defeitos e todas as falhas. Então ele sabe exatamente o que ele está dizendo quando diz: venha Pedro, ande sobre as águas. Só que dentro dessa passagem tem ainda uma chave de compreensão bíblica ainda mais profunda. Vocês se lembram como a Bíblia diz que o mundo foi criado? Foi numa palavra de Deus, né? Faça-se a luz, né? Mas antes disso, o que é que tinha? Trevas.
Água. Vou ler a Bíblia de novo. E quem pairava sobre as águas? O que Jesus está fazendo nesse momento evangélico é simplesmente reproduzir uma ação de criação do Pai. Então ele está levando Pedro para a morte, para da morte tirar ele e renascer Pedro que acredita em Jesus. Jesus ele está criando Pedro de novo. E esse momento é o momento cristão máximo. É quando Cristo, rememorando a atitude paterna primordial, simbólica, maior, faz com que a água se faça morte para dali fazer com que você saia para a vida. Jesus ele está refazendo como se fosse num rito simbólico, mas na verdade uma simbologia extremamente material, encarnada, né? O Logos encarnado, está fazendo com que esse rito se transforme na nossa renovação. Esse momento, quando a gente enxerga o outro lado da cena de Jesus, é o momento que a gente desfaz toda a liquefação do Zygmunt Bauman. Porque a gente consegue enxergar o outro lado da cena. O outro lado da cena é que a água, nenhuma água é morte. Toda água é renascimento. Se Pedro entra na água com um pouco de fé de Jesus, e quando ele cai, na hora que Jesus toma a mão dele, Pedro renasce. Assim como vocês tiveram a mão de vocês renascidas do útero da mãe e que jorrou água lá de dentro. Assim como Jesus diz que você não pode entrar no reino dos céus se não vier da água do Espírito, né? A água para todas as civilizações, e Jesus não está fora dessa, mas ele renova de uma maneira singular essa simbologia. A água sempre foi um símbolo de morre o homem velho, nasce o homem novo. Só que, assim como eu mostrei para vocês que sempre na nossa vida tinha alguém para nos prover a nossa existência, né? Nossa liberdade nos conduzia para a morte, mas existia outra pessoa lá na cena que deveria fazer com que você não morresse, né? Toda a nossa vida tem momentos de liberdade e uma pessoa que te protege, que é essa pessoa que está do outro lado da cena. Era o que Zygmunt Bauman não conseguia enxergar. E não pode enxergar, porque toda ciência humana que não conseguir enxergar o lado espiritual, ela vai estar cega ou amputada. Ela só é um hemicorpo. O que é que ele não conseguiu enxergar? O lado espiritual. O bebê nasce, ele já está vindo de um mundo onde ele vem protegido dele. Ele vem cercado de pessoas que o amam. As pessoas que amam esse bebê não estão apenas fisicamente presentes, mas também espiritualmente. Todo ser encarnado na Terra, reza uma tradição católica, que foi referendada em O Livro dos Espíritos, um dos textos mais lindos que você pode encontrar no Livro dos Espíritos. Todo ser que encarna na Terra possui um anjo da guarda que é só seu. É só seu. E cuja atividade é tanto maior quanto menos você tem autonomia. E quando você vai ganhando autonomia, ele vai deixando que você ande, mas fazendo com que você não tropece. A não ser que você queira do fundo ter essa liberdade de tropeçar. Esse espírito que está ao seu lado é um espírito superior. Ele não é só um espírito bom. Os médiuns que descrevem esse espírito chamam ele de espíritos altos, iluminados. Emitem umas luzes muito mais poderosas do que os espíritos que estão ao nosso redor. Eu aconselho para vocês a leitura de um livro que é um livro fantástico. Eu adoro quando eu encontro um livro não espírita que diz exatamente o que o Espírito estava dizendo, né? E se esse autor souber disso, eu acho que ele vai ficar muito chateado, porque ele é católico muito fervoroso. Ele se chama Pedro Siqueira, é um advogado. Ele reza o texto da misericórdia para vários milhares de pessoas. E ele recebeu de Deus o dom de enxergar o anjo da guarda de cada uma. E ele descreve os anjos da guarda exatamente como o Espiritismo descreve. Só que ele considera aquela visão que ele tem dentro da teologia católica, dentro de toda a história que o catolicismo enxergou para poder fundamentar a existência dos anjos. Mas nesse livro que se chama, se eu não me engano, Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda,
ele descreve todos os anjos, né? Bem límpidos, bem puros, iluminados. Aí ele fala, o meu tem 3 metros de altura. Uma pessoa dizia assim, rapaz, eu acho, a pessoa sempre quis que o anjo dela fosse arcanjo, fosse o Miguel Arcanjo, né? O meu anjo é o Miguel Arcanjo, ele sinto muito, eu estou vendo ele, eu já vi Miguel Arcanjo, não é ele. Então, ele mostra as pessoas, ele educa as pessoas a como falar com seus anjos da guarda. E esse, por exemplo, é uma habilidade, uma virtude que a gente tem desprezado muito na nossa vida. A gente entra na vida e a gente é convencido de que nós estamos sós, quando na verdade a gente está em assembleia a todo momento. Percebam quando vocês estão parados em algum canto. Se vocês não tiverem muito vidrado nas notícias que estão no Facebook, né? Vocês vão ver que vocês vão estar dialogando com alguém, que você diz que é uma voz interior. Muito prazer, são várias. Não é só uma, não. E são várias que estão ao seu redor. E que você pode fazer dialogar. Um dos exercícios que o Pedro Siqueira faz, que ele propõe, é você reservar um momento do seu dia para meditar. Para, pensa, respira. Ontem eu estava quase enlouquecendo, porque vocês devem ter mais ou menos uma semelhança, né? Você no WhatsApp tem grupo de tudo. E quando eu chego no final do dia, se eu passo um dia sem olhar o WhatsApp, eu tenho pelo menos 390 mensagens em cada grupo. Oh, meu Deus, o que é que esse povo tanto tem? Porque às vezes o pessoal diz assim, oi, tudo bem? Estou agora querendo falar com você. Aí manda 5 balões. Em vez de mandar uma informação num só, e aí vai se proliferando aquilo e você fica perturbado. E ainda mais perturbado porque eles deram de fabricar a tal, né, é uma criação demoníaca, isso se chama notificação de celular. Né? Toda vez que você... E ele pisca na hora que vem a notificação. Então, uma das coisas que eu fiz para o meu engrandecimento pessoal, vocês podem fazer isso também, entra na configuração no WhatsApp e desliga a notificação. Certo? Pronto. E assim, aí depois você faz o exercício mental e diz assim, só vou olhar de 8 em 8 horas. Tipo a amoxicilina. Né? A amoxicilina de 8 em 8 horas. Então, o WhatsApp de 8 em 8 horas. Aí você passa 1 hora olhando e para, e esquece. Aí pronto, aí depois você evolui para a azitromicina, né? Então você vai fazendo essas evoluções. Ontem, como eu estava muito perturbado, eu participo de vários grupos. É grupo da faculdade, é grupo dos médicos, é grupo de... Então ontem eu disse assim, minha cabeça estava a 1000. Então eu parei e disse assim, eu vou fazer um jejum de WhatsApp. Então se vocês forem entrar no meu WhatsApp, tem lá, indisponível por 5 dias. Segunda eu volto. Eu não aguentava mais de tanta mensagem e furdunço na minha cabeça. Então o que é que o Pedro Siqueira diz? Para, respira e reza. É a meditação cristã. Isso já foi ensinado por vários místicos e monges. Ele não é o primeiro, não. Ele só está pegando uma tradição. Né? Por incrível que pareça, esse negócio de parar, respirar e rezar, ele está sendo referendado pela ciência como tratamento, inclusive, para transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, né? Depressão. Eles estão criando uma ciência baseada na meditação búdica, se chama Mindfulness. Chamaram uns 200 médicos e vários profissionais que gravitavam em torno da saúde para fabricar aquele relógio que está muito, muito famoso aí entre os famosos, que é o smartphone, o smartwatch, né? da Apple. A última versão veio com um aplicativo chamado Respire. A pessoa você precisa de um aplicativo para poder você pensar que você tem que respirar. Para tomar água. Né? Para tomar água. Assim, ele funciona exatamente do seguinte motivo. Você programa ele para poder você respirar de tanto em tanto tempo e tal, e ele lembra. Você está no meio da reunião, o bicho começa a vibrar no seu pulso. Quando você olha assim, respira. Aí tem uma flor linda, azul, que inspira e expira, né? Naquele momento, você é numa reunião, está decidindo o destino do mundo. Você para, aí passa um minuto respirando. Para quê? Para você calar os seus pensamentos. Para você purificar os seus pensamentos. Diminuir toda a confusão mental, toda a poluição e prestar atenção em si. E no seu anjo da guarda, meditação cristã. E em Deus, e em Jesus. E fazer toda essa cadeia que reconecta ao mundo que não é líquido. Ao mundo que solidamente está ao seu redor. E que geralmente a gente não percebe, por isso que a gente pensa que está afogado. Quando você estiver pensando que está afogado, pense nisso. Para, respira e sinta que não está só.
A gente perdeu a capacidade de conseguir enxergar isso, de sentir, porque a gente está bombardeado de informações sólidas ao nosso redor. Mas sólidas, entre aspas, vaporosas, né? Se eu estou sozinho, eu entro no Face. Se eu estou sozinho, eu olho o WhatsApp. Mas aquilo não me preenche, aquilo não me sacia. É como essas alimentações modernas que enchem um bucho, mas lhe deixam completamente vazio, né? Fui provar o salgadinho de uma festa de aniversário, foi exatamente essa sensação. Tô de bucho cheio, mas morrendo de fome, cansado, né? Aí eu hoje almocei um bocado de verdura com uma laranja e um peixe. Caramba, não estou nada de barriga cheia, mas estou leve. Enfrentando até chegar no bolo da Célia, que aí deu o upgrade. Que é irresistível, né? Que é irresistível, aí. Mas aí deu o upgrade, faz a cereja no peixe. Né? Foi embora. Não foi embora não. Eu tô dentro das minhas calorias. Quer dizer, convido vocês a praticar essa meditação cristã. Mas veja, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Essa forma de acreditar em Jesus, de acreditar nele do outro lado da cena, né, ele é um longo caminho. Ele pode existir exatamente nesse momento, mas ele pode ser conquistado. Esses dois caminhos eles podem existir. Mas o caminho que a ciência percorre é um caminho muito lento, muito vagaroso. Ela vai tentando encontrar todas as evidências, até encontrar Jesus do outro lado. Mas o caminho que Jesus traça, no olho, no encontro com o indivíduo, é um caminho só. É um caminho que é direto, é um caminho objetivo. É por isso que precisamos de coragem. E na mensagem do Evangelho ele não diz a razão da fé, ele diz a coragem. Porque a coragem é aquela que nós precisamos ter para nos atirar num abismo que nós não temos certeza que tem chão depois dele. Eu não preciso de razão, eu preciso acreditar que aquilo dali pode acontecer. E é isso que Jesus nos passa. Nós não podemos viver nossa vida apenas quando a ciência provar alguma coisa, né? A gente só pode viver nossa vida se a gente tiver essa coragem de arriscar e seguir e acreditar que existe alguém me esperando, porque sempre esteve. Para a nossa felicidade, o Espiritismo mostra diuturnamente, cotidianamente, que o fenômeno dos milagres de Jesus, como tem no livro A Gênesis, né, que são as explicações dos milagres e das profecias do Evangelho, né, como tem na Gênesis de Jesus, o Espiritismo vai se sedimentando e colocando que todos aqueles considerados milagres de Jesus são verdadeiros, são reproduzíveis, são factíveis. Talvez não na glória que Jesus tinha, mas a mediunidade consegue reproduzir todos. E aí entra um grande testemunho, que é na verdade uma grande virtude cristã, que é a virtude do testemunho. É você ter testemunhado aquele fenômeno para que você consiga passar para as outras pessoas que aquilo sim é possível, né? Então, assim, essa coragem, ela é ancorada na fé, porque nem tudo que a gente tem na vida a gente consegue provar mesmo, palpavelmente, na ciência. Mas a gente não pode esperar para isso para conseguir ir atrás. E se existe uma ciência que vai conseguir fecundar o próximo século, é a ciência que todo mundo nega. É a ciência da miraculologia. A gente entender que os milagres eles acontecem à mão cheia, dia a dia. E quando eu entendo milagre, eu não vou de novo dizer que é a derrogação das leis de Deus, mas esses são fenômenos extraordinários que acontecem no nosso dia a dia e que parecem escapar das leis da física. Mas é uma física muito transcendente, muito maior. Para finalizar, eu quero que você pense nisso. Pense nisso. A última descoberta da ciência, a bambambam de todas, é que o universo ele tem uma data de morrer, né? E o que eles falam é que a vida humana é frágil e insuficiente para poder provar contra isso. Então tudo que existe na Terra vai se extinguir. Porque toda máquina que existe na Terra gasta energia que não consegue ser reposta. É um negócio bem viajante. Mas, por exemplo, você olha uma geladeira. A geladeira está gastando energia elétrica para transformar calor em gelo. Eles estão dizendo que um dia ela não vai ter mais energia para fazer isso e essa geladeira vai parar de funcionar. Pense na geladeira como universo. Um dia o universo vai parar de conseguir promover possibilidade de vida e tudo vai se esfacelar. Né? Tudo vai se esfacelar. Então tudo em absoluto vai se esfacelar. O problema deles é que eles estão enxergando apenas a cena em que Pedro afunda. O que eles não conseguem enxergar é que
Nós não temos uma só vida. Se alguém chegar para você, como os espíritos chegaram para Kardec, e dizer assim: vixe, eu tenho essa missão de trazer todo o espiritismo para a humanidade, e se eu falhar? Vocês se lembram da resposta dos espíritos? Outro será escolhido, né? Toda pergunta que você fizer, a primeira parte da pergunta é Pedro se afogando. A segunda é Jesus e Deus criando universos. Se eu falhar na minha missão como pai, outra oportunidade lhe será dada. E se minha vida acabar antes disso, outra vida lhe será concedida. E se toda a cidade fenecer numa grande guerra, eu te entregarei a uma nova vida e uma nova oportunidade para que você consiga terminar a sua missão. E se o planeta acabar por causa do Sol, eu lhe conduzirei para um outro planeta, a fim de que você termine sua evolução. E se o universo inteiro se esfacelar segundo a terceira lei da termodinâmica, eu construirei um novo universo para os meus filhos, porque a matéria pode se esfacelar, mas o espírito que eu criei é eterno. E esse Deus te dá a mão e faz com que você volte para cima das águas, saindo do lodo da criação. Não tem como ser. Não tem fim. Não tem fim. O destino de todos os espíritos que Deus criou, o destino, isso é destino, você não pode fugir disso, não existe liberdade para isso. É ser feliz ao lado do Pai. As oportunidades que forem possíveis para te entregar isso, Ele vai dar. Esse é o sentido da vida.